Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu quero até fazer um pedido para você, não fiz nas outras mensagens, para você compartilhar esta mensagem com seus amigos. De repente você tem tantos amigos e que você compartilhou tantas coisas com eles. Manda esta mensagem, porque é uma mensagem que vai abençoar também as outras pessoas que ouvirem ela, porque são mensagens extraídas das Sagradas Escrituras. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, seus negócios, seu trabalho, e que Ele te proteja e te livre de todo mal. Meus prezados irmãos e amigos, é uma grande alegria estar aqui de volta para trazer uma palavra de Jesus ao seu coração. Eu estive orando esses dias e hoje também, de madrugada, hoje de manhã, pedindo para que Deus me desse uma palavra para trazer ao seu coração nesses dias que vivemos de crise. E Deus, então, colocou no meu coração um tema que eu quero compartilhar com vocês nesta mensagem, que é tratando a ansiedade em tempo de crise. E a ansiedade não é o mesmo que o medo. O medo é uma resposta a uma ameaça real ou percebida. Já a ansiedade é uma inquietação, uma preocupação diante de uma expectativa de uma futura ameaça. Então, sendo a ansiedade o mal decorrente de uma expectativa de uma possível ameaça futura, nós temos duas opções para lidar com a ansiedade. Uma delas é fecharmos os olhos completamente para as ameaças futuras, ignorá-las, fazer de conta que elas não existirão. E dessa forma, nós vamos ser surpreendidos à medida que elas forem chegando. Uma segunda opção é nós procurarmos obter informações corretas, de fontes seguras, onde nós podemos, então, ter informações que mostram possíveis coisas que irão acontecer. Como que vai ser o desenrolar das situações no futuro. E aí, nesse caso, nós vamos ter a consciência de algo que pode acontecer e que pode ser, de fato, um caminho difícil a ser percorrido, mas nós não vamos ser pegos de surpresa. E ainda que este caminho seja difícil, nós também temos a consciência de que Deus é soberano, é poderoso e Ele nos ajudará a percorrer este caminho, aconteça o que acontecer. Então, é nessa segunda opção que nós vamos trabalhar na mensagem que quero compartilhar com vocês neste momento. Eu quero falar de um texto que está em Mateus capítulo 6, versos 31 até o verso 34. E esse texto, escrito por Mateus, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte: não andeis, pois, ansiosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele diz, não andeis ansiosos. A pergunta é, por que Jesus diz para não andarmos ansiosos? Ele sabia que nós iríamos enfrentar dificuldades na vida, que passaríamos por momentos difíceis, por momentos de angústia, mas a palavra dele era para que não ficássemos ansiosos ou não andássemos ansiosos na questão de, diante de uma tribulação, diante de uma adversidade, nós termos então esta ansiedade, ou deixar que esta ansiedade brote dentro do nosso coração. E Jesus então, quando diz para não andarmos ansiosos, ele disse isso porque ele sabia que a ansiedade é um mal, ela não ajuda em nada. E não só isso, ela sucumbe à fé. E uma pessoa sem fé, em meio a uma crise, se torna um desastre para si mesmo
e também para aqueles que o rodeiam. Nós estamos vivendo em meio a uma crise devido à pandemia do coronavírus, ou Covid-19. Isso está levando pessoas a ficarem extremamente preocupadas com o dia de amanhã. Eu vi esta semana em uma das entrevistas coletivas do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e ele estava dizendo: nós estamos no pé da montanha, vamos começar a subir a montanha por esses dias. O que ele queria dizer é que nós estamos no início de uma crise, né? E essa crise ela vai subindo e ela vai chegar no ápice em um momento onde muitas pessoas vão sofrer, né? Algumas vão perder a vida, já estão sofrendo, alguns já perderam a vida, e só depois de chegar lá no topo desta montanha é que nós vamos começar então a descer ladeira abaixo, ou seja, este mal ele vai começar a diminuir. Até chegar no topo da montanha ele vai crescendo cada vez mais. E depois então é que vai começar a descer, e não há uma previsão certa de quando isso vai acontecer, de quando vai chegar no topo e quando também vai descer e esta epidemia ser completamente controlada. Nós, então, olhando, ouvindo esta palavra de uma pessoa que é um líder, né, do nosso país na área da saúde, nós podemos imaginar que esta crise ela é de grandes dimensões. Mas o que nos leva a crer que isso ainda pode se tornar pior é que o ministro se limitou a dizer sobre aquilo que está acontecendo na área da saúde. E se nós olharmos, então, para outras áreas, como áreas sociais, né, áreas econômicas, né, área política, nós podemos, então, crer que as coisas vão ainda piorar muito mais, porque se a saúde está tão ruim, né, se pessoas vão perder a vida, né, se pessoas vão perder empregos, se empresas vão fechar, né, se o dinheiro vai ficar curto, então há uma outra crise que vem, né, logo depois da pandemia, que é uma crise econômica, social, né, e também política. Isso já aconteceu outras vezes no mundo, né, e não é a primeira vez que isso acontece. Nós temos aí, principalmente aqueles que estudam, né, a história dos acontecimentos do século XVIII, vão deparar com a Revolução Francesa, né, e essa Revolução Francesa ela teve como causa, né, problemas também de falta de recursos, né, depois de terem investido muitos recursos em guerra, eles então começaram a enfrentar problemas políticos, econômicos, sociais e intelectuais. Né, a Revolução Francesa foi apenas o resultado de um ambiente, né, construído a partir desses diversos fatores. Entre esses pode destacar o envolvimento, então, da França com a guerra, mas também os problemas sociais que decorreram após a guerra por falta de recursos. E nós temos a informação, né, de que naquela ocasião muitos trabalhadores eles acabaram trabalhando muito mais do que vinham trabalhando anteriormente, e eles não tinham horas de descanso, até mesmo crianças trabalhavam, mulheres, e não havia um respeito aos direitos daquelas pessoas. Então elas passaram a viver uma crise muito grande, e isso levou aquela nação a ter uma revolução, né, por parte, começando ali dos trabalhadores, porque descontentes com aquela situação que estava insuportável, eles não tiveram uma outra alternativa a não ser fazer aquela revolução. Daí nós sabemos, né, que naquele regime que a França vivia, eles passaram também por alguns processos de mudanças, tanto na parte de liderança econômica, política, quanto também religiosa, que surgiram naquela época, naquele século também, aqueles denominados iluministas, e esses iluministas eles não estavam mais aceitando que fosse apenas seguidas as regras estabelecidas pelas Sagradas Escrituras ou aquilo que a igreja pregava ou ensinava naquela época. Eles entenderam que aquilo era algo já que devia ser superado, né, e que não devia ser a palavra final, que os governantes poderiam encontrar outras alternativas,
né, também poderiam implementar coisas novas, ainda que contrariasse aquelas regras das Sagradas Escrituras. E se não bastasse, né, este movimento iluminista que acabou afrontando a igreja, nós tivemos também o positivismo, né, e o positivismo ele também vem com uma ideia de que a verdade absoluta é aquela alcançada através da ciência e não a verdade que alguém acredita por causa da fé. Então vejam bem que eles começaram a enfrentar, né, aquilo que era sagrado com a sua intelectualidade, e o que nós vemos que o mundo entrou em decadência naquela época e hoje não está diferente, né? Então, diante de um capitalismo onde as empresas querem cada vez mais ganhar dinheiro, onde a mão de obra é explorada, quando acontece um caso como este de pandemia e as empresas estão fechadas, a maioria delas por determinação de governos ou de prefeitos, se sabe que eles não geram recursos, eles têm seus compromissos para pagar, muitas empresas dispensam seus funcionários, funcionários dispensados também não têm o salário para o seu suprimento básico, não vendendo mercadorias, não gera renda também para o governo, porque o governo tributa as empresas ou as mercadorias que circulam aí por todo o país ou aquelas que são industrializadas. Então ali é uma cadeia onde tudo começa a parar, uma engrenagem que está parada e vai gerar então problemas sociais e financeiros, tanto para trabalhadores quanto para empresários, industriários e o próprio governo, que vai ter uma queda na arrecadação. Então nós vemos, diante desse quadro, né, que sombrio, e talvez você esteja pensando, pastor, eu não queria ouvir esse tipo de conversa, eu quero ouvir alguma coisa que me anime. Mas no início da mensagem eu disse que nós tínhamos duas opções para trabalhar, né? Uma era fechar os olhos para uma realidade sombria que está por vir, e outra é nós olharmos o que de fato tem para vir aí pela frente, e encontrarmos meios de lidar com isso, é claro, não perdendo a fé, né, sabendo que Deus está acima de tudo, mas nós também podemos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Daí eu não acredito que Deus quisesse que o mundo estivesse vivendo desta maneira. Né? Deus ele criou o mundo para que tudo estivesse em plena harmonia, né, onde as pessoas não enfrentassem enfermidades, onde não tivesse desnível social, mas nós sabemos que não foi culpa de Deus do mundo estar assim. É a culpa do próprio homem, que seguindo o seu próprio coração, ele, depois de pecar, ele tomou um rumo que não era aquilo que Deus planejou para a vida dele. E aí, então, vieram todas estas consequências. O homem, ele tomou posse daquilo que Deus criou. Imagine vocês que Deus criou todo esse universo e ele deu de graça para que todas as pessoas habitassem nesse planeta Terra. Mas os homens poderosos, eles se apossaram dessa terra e eles então agora dividiram terras pequenas para aqueles que têm menos recursos para poder ter algum lugar onde morar. Impuseram impostos e tributos altos e as pessoas precisam cada vez trabalhar mais, né, e descansar menos para conseguir cobrir os seus compromissos estabelecidos pelo próprio governo e também os itens, né, que são diversos oferecidos e que estragam, que as pessoas precisam comprar ou consertar ou substituir. Então, o mundo virou escravo de um regime capitalista e também de um regime tributário, onde as pessoas não conseguem descansar. Esses dias tem algo muito interessante que está acontecendo, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, é que as pessoas estão arrumando um tempo para descansar. As pessoas estão nas suas casas, conversam mais uns com os outros, né? Alguns compartilham coisas que estavam sem ser compartilhadas há muito tempo por falta de tempo, pelo estresse. Então as pessoas estão mais próximas umas das outras. Né? E era o plano inicial de Deus e continua sendo que as pessoas sejam unidas e mais próximas umas das outras. Então, olhando para esse quadro que falamos aí na parte introdutória, né, que o pior ainda pode vir, né, quando nos depararmos com uma crise econômica, financeira e política e social. Eu quero dizer para você que você precisa ter o seu coração preparado
né, para enfrentar esta realidade e saber que Deus cuida dos seus filhos, né, que Deus nos protege, que Ele supre as nossas necessidades. Ele não vai deixar que os seus filhos passem fome, né, ainda que a fome possa assolar a terra, mas Deus há de proteger os seus filhos. Nós tivemos já casos de fomes tão grandes, algumas registradas, inclusive na Bíblia, e me lembro de um caso registrado lá em 2 Reis, capítulo 6, versos 24 até o 33, onde comparece diante do rei, né, uma mulher, e ela estava reclamando que ela tinha combinado com outra mulher de comer os próprios filhos, né, eu estou dizendo de preparar uma refeição com seus próprios filhos, e ela então deu o seu filho primeiro para que preparasse a refeição, né, e comeram por algum tempo, e quando acabou, chegou a vez de fazer o outro filho para que elas pudessem comer, e a outra negou, ela não cumpriu com esse propósito. E esta mulher, então, ela vai até o rei de Samaria para ver o que ele podia fazer, e quando ela chega lá, e ela clama por socorro, este rei diz, olha, o que eu posso fazer por você? Né, a crise é tão grande, eu não tenho alimento, mantimento, eu não posso te dar nada, mas diga o que você está querendo. Né, e ela então disse, ela contou essa história, né, de que ela tinha dado o filho para ser feito como refeição, e agora era a vez dela pegar o filho da outra mulher, e esta mulher tinha escondido o filho e não queria dar, né, e o rei então, ouvindo essa história, diz a palavra de Deus que ele rasgou, né, as suas vestes em repúdio àquela situação. Ele também se humilhou, né, ele estava com roupas, né, de humilhação, né, diante daquela cena drástica, dramática que estava passando aquelas vidas, aquele povo todo. Mas uma palavra que o rei disse àquela mulher, logo no início, quando ela clamou por ajuda, ele disse, olha, você deve pedir ajuda para Deus, porque nesta situação que nós estamos vivendo, nós precisamos então da ajuda de Deus. O rei se tornou incapaz de atender aquela situação. Daí o rei então pede para ir atrás do profeta Eliseu, né, para saber por que aquilo estava acontecendo, e ele estava atentando contra a vida do próprio profeta Eliseu, mas não foi possível ele fazer isso, né? O Eliseu, tendo a revelação de Deus, né, ele sabendo que o rei mandaria ali soldados para buscar, e ele disse, olha, fechem as portas e não deixem os soldados entrarem, porque depois o rei vai vir e eu vou falar com o rei. Daí quando o rei chegou, o Eliseu trouxe uma palavra de Deus para o rei, né? E esta palavra ele diz, olha, rei, escute o que o Senhor está dizendo. E amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Talvez você disse, mas o que é isso? Acontece o seguinte, eles estavam naquela época com uma crise econômica tão grande, a fome tão grande, que eles, para comprar uma cabeça de jumento, eles teriam que pagar 80 ciclos de prata. Né? Isso, traduzido na moeda em real, né, nos nossos dias, né, equivale aproximadamente a R$ 2.150, né, uma cabeça de jumento. Vê o preço tão grande, abusivo, que estava sendo negociado uma cabeça de jumento. Mas não apenas isso, até mesmo esterco, né, e as pessoas queriam esterco para ver se plantava, se nascia alguma coisa, porque a terra estava improdutiva, né, 200 gramas de esterco estava custando em torno de R$ 140. Então era uma calamidade pública, né, uma fome assolando as pessoas. Mas o Eliseu, ele teve uma revelação de Deus. Daí Deus disse para ele levar essa mensagem ao rei, de que no dia seguinte, né, eles teriam, então, essa medida de farinha, né, apenas por um ciclo, né, e 2 medidas de cevada por um ciclo, que significava, né, um valor de 1 grama de prata, seria R$ 2,35. Então, nós vemos que seria um valor bem insignificante que eles iriam comprar essa farinha e esta cevada. Eu me lembrei desse texto para também trazer para você uma seguinte reflexão. Às vezes a crise é tão grande que as pessoas podem passar necessidades, elas podem se desesperar,
elas podem entrar em uma crise emocional muito grande, ter um abalo emocional, mas quando nós temos Deus no coração, nós somos como Eliseu, né? Deus mostra aquilo que ele é capaz de fazer, quando ele vai fazer e da maneira como ele vai fazer. E quando nós temos, então, de Deus esta revelação, nós passamos pelo tempo da provação, da dificuldade, com o nosso coração seguro, né? O nosso coração precisa estar firme diante de Deus, ele não pode ser abalado por nenhuma circunstância adversa que possa surgir. E é por isso, então, que Jesus, sabendo que nós passaríamos por grandes tribulações, né, por fomes, por pestes, por terremotos, por maremotos, ele diz lá no verso 31 de Mateus capítulo 6, não fiqueis ansiosos quanto ao comer e vestir. Na Bíblia, meus amados, há mais de uma palavra utilizada para denotar ansiedade. Do ponto de vista etimológico, a palavra ansiedade no grego, ela significa estrangular, sufocar, né, oprimir. Então veja que o significado é mais forte do que aquele que nós temos conhecimento na nossa palavra. Quando pensa em ansiedade, nós pensamos apenas em uma atitude ou em uma reação, melhor dizendo, emocional, né, que leva a pessoa a desespero, muitas pessoas ficam nervosas, mas no grego, na palavra achein, isso significa, então, estrangular, sufocar e oprimir. E é justamente isto que Jesus está dizendo. É justamente isso. Olha, vocês não devem ter dentro de vocês algo que estrangule, que sufoque, que oprime vocês. Quando Jesus disse que não era para ficar ansiosos. Mas nós temos ali no verso 25, o significado quando Jesus fala para nos preocupar, a palavra é uma outra palavra no grego, merimonal, que chama esta palavra. Isso daí significa a pessoa ter uma preocupação indevida, estar demasiadamente preocupado com uma coisa que não há necessidade de preocupar. E aí você diz, olha pastor, mas como não tem necessidade de preocupar, eu posso ser vítima desse Covid-19 e parar no hospital, eu posso perder a vida, eu posso ter parentes, amigos, pessoas da nossa família sendo vítimas também dessa situação. O senhor está dizendo que vai ter uma crise econômica, financeira, política e social depois que passar essa pandemia, que ainda vai ser pior. Como que eu não vou ficar preocupado com isso? Eu quero dizer para você que a sua preocupação, ela não vai mudar o quadro, ela vai apenas aumentar o problema na sua vida e no seu lar, nas pessoas que estão ali ao seu redor. Porque você pode entrar em desespero e começar a cultivar uma coisa que é desastrosa que está para acontecer, e isso então vai causar males não só apenas para você, mas toda a família. Então, diante dessa exposição, eu quero lhe fazer uma pergunta e você deve meditar nessa pergunta: como vencer a ansiedade? Nós podemos ter muitas respostas para esta pergunta, principalmente dependendo das pessoas que darão as respostas. Talvez o psicólogo vai dar uma resposta, o psicanalista vai dar uma outra, o governo vai dar um outro, o economista outro, mas eu vou passar para você respostas com base na palavra de Jesus, porque Jesus foi aquele que teve toda a revelação, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, e ele disse que as suas palavras jamais iriam passar. Então, se essas palavras de Jesus continuam de pé, e como de fato continuam, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar respostas para a nossa vida na palavra de Jesus. Daí a primeira verdade que eu quero dizer, como nós devemos então nos comportarmos, o que devemos fazer para vencer esta ansiedade. Em primeiro lugar, tenha consciência que Deus sabe de tudo que você precisa. E o que isto faz diferença, então, de você saber que Deus sabe tudo que você precisa? É que Deus, Ele foi quem criou você, Ele que criou todo o universo. Este Deus, Ele não dorme,
ele não cochila, ele está de olhos abertos todo o tempo, todo momento, todo milésimo de segundo, e Deus tem o controle em sua mão de tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Então, um Deus que fez um mundo tão gigantesco como este mundo que nós temos, e nós nem conhecemos este mundo ainda, nem o cientista sabe tudo que existe no universo, nós sabemos que ele é poderoso para proteger, para suprir a necessidade, e eu tendo consciência de que ele sabe aquilo que eu preciso, eu vou ter descanso então para minha alma. E o verso 31 e 32 do capítulo 6 de Mateus, Jesus está dizendo, não andeis, pois, ansiosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? E ele conclui dizendo, porque todas estas coisas os gentios procuram. Mas, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Ou seja, aquelas pessoas que não têm Deus, ele está dizendo de gentios, porque gentios não seguia Deus, não estava sob as bênçãos de Deus até então, e Jesus estava dizendo, olha, essas coisas é para pessoas que não têm fé, é para pessoas que não acreditam em Deus, é para pessoas que só pensam naquilo que é palpável, que usa apenas a razão. Então eles correm atrás disso daí. Mas quanto a vocês, vocês devem saber que o Pai Celestial, ele sabe das suas necessidades, ele conhece aquilo que você precisa, e você precisa confiar nele. Você precisa saber que ele é um Deus que supre as necessidades. E quando nós sabemos isso, meus amados, nós temos condições de enfrentar a adversidade e não deixar que essa adversidade traga uma ansiedade sobre o nosso coração. Nós temos uma história bonita relatada no livro de 1 Reis, capítulo 17, onde conta a história do Elias, o tesbita de Gileade. E esse homem, em uma época em que o rei Acabe e Jezabel, sua mulher, governaram, e eles então estavam completamente fora daquilo que era o propósito de Deus, tanto para a vida deles, quanto também para a vida da nação. Daí Deus queria punir aquele rei, punir a sua esposa, e punir também todos aqueles que tinham desviado dos caminhos de Deus, e estavam completamente desviados. E Elias chega diante do rei e ele dá uma palavra profética. E a palavra de Elias era a seguinte, que não ia chover na face da terra enquanto ele não dissesse que iria chover. Era por tempo indeterminado. E Elias, então, depois de dar aquela palavra, ele volta para o seu lugar e Deus diz, Elias, saia aí do seu lugar e você vai lá para o riacho de Querite. E você vai ficar lá e eu vou enviar um corvo e ele vai levar pão e carne para você todas as manhãs e todo final de tarde. Então Elias vai para aquele lugar, e veja bem que era uma crise que estava então agora acontecendo, porque os alimentos foram acabando, mas o Elias estava ali enfrentando a situação, porque sabendo que a crise iria assolar aquele país, que a fome chegaria. Ele sabia que Deus ia sustentar ele na beira daquele riacho, ele tomando as águas daquela fonte e sendo supridas suas necessidades alimentares com o pão e a carne que Deus ia mandar todos os dias. Elias, ele confiou em Deus e Deus alimentou, mas chegou uma época que o rio secou e Deus poderia continuar mandando a carne, o pão, mas Deus não resolveu mandar uma garrafa de água todos os dias também para que o Elias pudesse ter a sua sede saciada. Então Deus muda agora o lugar de Elias ficar. Ele manda Elias ir até a cidade de Sarepta e lá ele iria encontrar uma mulher, uma viúva, e essa viúva iria lhe sustentar. Daí Elias, então, ouvindo a voz de Deus, mesmo em meio a crises, em meio a tantas dificuldades, ele caminha, ele vai até aquela cidade e ele encontra aquela viúva colhendo gravetos para fazer um bolo, e ele pede para aquela mulher para que ela lhe desse água. Dá-me água, ele disse. E aquela mulher, então, trazendo água para Elias, logo em seguida ele diz, eu quero que você traga pão. E aquela mulher, então, disse, olha, eu não tenho pão, eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Daí eu vou fazer para mim e para meu filho, e vamos comer isso e nós vamos morrer. Então, diante
desta fala da mulher, o Elias disse assim: não, vá lá e faça como eu disse, porque a farinha não vai acabar e o azeite não vai secar até o dia que chova. E o final da história é que esta mulher, ela se alimentou por todo esse tempo sem ela precisar trabalhar, né, sem ela precisar se preocupar, porque sempre que ela ia fazer o pão, o bolo, ela tinha ali a farinha e o azeite, aquilo não acabou até que voltasse a chuva. Então, quando nós olhamos para esta história, nós aprendemos que Deus, Ele cuida dos seus filhos. E você pode pensar, mas e não havia mais viúvas naquela época? O próprio Jesus, ele falou sobre isso quando alguns estavam indagando porque ele não fazia os milagres na cidade dele como fazia em outros lugares. Daí Jesus disse, olha, na época de Elias havia muitas viúvas, mas só aquela é que recebeu o profeta Elias. Ou seja, apenas ela que foi contemplada com as bênçãos em uma época de fome. Mas eu quero dizer para você que ali quem estava sendo cuidado é o Elias. Né? Deus não precisava de que muitas viúvas sustentassem Elias, apenas uma delas era capaz de fazer o alimento. Então aquela viúva ela foi abençoada porque existia um homem de Deus, um filho de Deus, que estava na casa dela passando por aquelas dificuldades. Então quando nós somos filhos de Deus e nós andamos na presença de Deus, cremos nele, seguimos a direção que ele nos dá, não apenas nós somos abençoados, mas também as demais pessoas que estão do nosso lado. Então esta história serve como base para nós acreditarmos que mesmo em meio à fome, mesmo em meio à dificuldade, Deus ele usa do sobrenatural para nos alimentar e por isso não devemos ficar preocupados com alimentos ou com o que vestir. É o que o texto lá de Mateus 6 está tratando, quando no início ele diz que não era para juntar tesouros na terra, onde a traça e ferrugem consome e os ladrões roubam, mas era para juntar tesouros no céu. E logo em seguida ele vem dizer que nós não deveríamos ficar preocupados, né, com o que comer e vestir. E eu já disse numa mensagem anterior, né, que ele diz para não olharmos para os pássaros do campo que não semeiam, não cegam, mas Deus não deixa eles morrer de fome. E será que nós não somos mais importantes do que ele? E ele se referiu também aos lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória vestiu como eles, e ele nasce, vive pouco tempo, murcha e cai. E será que nós não somos mais importantes e Deus não vai nos vestir? Então são as coisas básicas que Jesus está tratando ali naquela questão, né, daquilo que é o suprimento que Deus vai nos dar na hora da dificuldade. Então, se vamos passar por dificuldades, talvez você não vai ter o lazer, você não vai comer todas as coisas que você gostaria de comer, né? Você não vai fazer passeios que você gostaria de fazer, mas aquilo que é essencial para a sua vida, isso Deus vai te dar. Em segundo lugar, eu quero destacar, né, que para que nós possamos, então, enfrentar as dificuldades e não deixar que elas transformem dentro do nosso coração, né, uma ansiedade sem limites, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que é o texto de Mateus 6,33. Jesus disse isso, depois de dizer para não estar preocupado com aquilo que havia de comer e vestir, ele disse, olha, vocês devem em primeiro lugar buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais todas as coisas? Todas é o alimento e a veste, era isso que Jesus estava tratando. E algumas pessoas usam esse texto de forma errada, dizendo que Jesus falou que as pessoas vão ficar ricas e vão ficar milionárias, e que buscando ele vão ter um monte de dinheiro. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo de coisas essenciais. Dificilmente uma pessoa vai ficar ansiosa porque ele não pode comprar um jato, um iate, comprar uma fazenda, mas as pessoas ficam ansiosas porque elas estão enfrentando tribulações e dificuldades. É isso que Jesus está tratando. E Jesus foi um grande exemplo, né, de praticar aquilo que era justo, de viver dentro da justiça de Deus, né, cumprindo toda a justiça de Deus, e ele deixou um exemplo até no final da sua vida, quando ele estava diante de Pilatos, né, e Pilatos estava dizendo, olha, o teu povo que trouxe você aqui, e eles querem acabar com a sua vida.
né, e você não vai se defender, eles estão dizendo que você deve ser crucificado, disseram que você blasfemou dizendo que era filho de Deus, que você é rei dos judeus, e você é de fato rei dos judeus. E no verso 34 do capítulo 18 do Evangelho de João, Pilatos perguntou: você é rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus. Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus ali no final, Pilatos achando que estava no controle de tudo, em uma outra passagem bíblica, Pilatos chega a dizer, né, de que ele tinha autoridade para soltar Jesus, se Jesus não ia dizer alguma coisa, e Jesus diz: olha, você não teria nenhuma autoridade se lá de cima não te fosse dada. Mas aqui Jesus estava dizendo: olha, estão dizendo que eu sou o rei dos judeus, a questão é o seguinte: o meu reino não é daqui deste mundo. Né? Se o meu reino fosse deste mundo, eu teria muitas pessoas que estariam lutando, ou os meus estariam lutando ao meu favor. Mas o meu reino não é deste mundo. Então, quando nós pensamos na justiça de Deus, em buscar primeiro o reino de Deus, né, nós precisamos pensar, né, no mundo espiritual. E a justiça de Deus, ela foi consumada na cruz quando Jesus morreu, pagou os nossos pecados lá na cruz para que nós vivêssemos. Né? Esta é a justiça de Deus, punindo os nossos pecados no Filho para que nós pudéssemos ser salvos. E alguém pode dizer: mas isso foi injusto para com Jesus. Mas Jesus, ele entregou-se a si mesmo. Né? Como Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, que ele sendo Deus, ele não usurpou, né, ser achado na forma de Deus, e ele esvaziou a si mesmo, e ele tomou a forma de servo, né, e ele sendo servo, ele foi obediente até a cruz, né, onde ele foi crucificado e morreu. Então esse Jesus, ele dá uma lição de justiça a todos nós. Né? Justiça, aquilo que é reto, aquilo que é perfeito, aquilo que agrada a Deus, é uma justiça de Deus, é a justiça final. Né? Não há nenhuma outra justiça no mundo que possa se equiparar com a justiça de Deus. O que eu quero dizer é que há uma retidão, né? A perfeição na justiça de Deus. Ele é o padrão e nós devemos seguir então essa justiça de Deus. Por isso Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que é o reino espiritual, né, o reino do qual ele reina e ele determina as coisas, e nós devemos então, como servos deste rei, né, viver a vida de acordo com aquele que determina. E a justiça, a retidão, é o padrão dele, não é o padrão do mundo, não é o padrão de leis humanas que muitas vezes interfere ou ela colide, melhor dizendo, com aquilo que é a lei de Deus. A lei de Deus é a palavra final, deve estar acima de qualquer coisa. Em terceiro e último lugar, para que nós possamos então vencer, né, a ansiedade, nós devemos viver cada dia sem se preocupar com o dia seguinte. Ou seja, viva cada dia de uma vez. De vez em quando deparamos com pessoas que estão preocupadas, né, com o que vai acontecer lá no final do ano. E não sei, deve acontecer coisas ruins daqui até lá por conta de tudo isso que está acontecendo. Mas eu não vou me desgastar com o dia de amanhã, com o mês seguinte, com aquela fala de que ainda vai demorar um pouco para chegar no topo da montanha, que até depois descer esta montanha vai levar mais alguns meses, né, que vai vir a crise econômica, social e política e que vai afetar as pessoas, né, que o dinheiro vai ficar curto, né, que os produtos de primeira necessidade vão ter os preços mais altos. Daí eu não preciso preocupar com aquilo. Né, por dois motivos. O primeiro deles é que Deus é que vai suprir a minha necessidade, independentemente do que vai ter, do preço que vai ter as coisas, né, daquilo que vai estar à disposição. Eu creio que Deus vai suprir todas as coisas.
Ele é aquele que cuida de mim, é aquele que me protege, é aquele que me faz vencer os dias maus. Em segundo lugar, eu não preciso preocupar, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã eu nem sei se vou estar aqui. E algumas pessoas falam, nossa, pastor, você falar que não vai estar aqui amanhã, você deveria querer ter uma vida longa e viver muitos anos, mas o dia de amanhã não nos pertence. Então, se o dia de amanhã não me pertence, porque eu vou sofrer de uma coisa que nem sei se vou passar por ela. Então, eu preciso viver cada dia, viver aquele dia pensando naquele dia. O texto que Jesus citou lá no verso 34, Mateus 6,34, ele diz, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Ou seja, ele diz, olha, amanhã vai ter um mal, depois de amanhã vai ter o outro, a semana que vem vai ter, o mês que vem, e cada dia vai ter um mal, e você deve viver hoje, não fique inquieto pelo dia de amanhã, pelas possíveis coisas que irão acontecer, porque aqueles dias eles vão cuidar das coisas que vão ser o cenário, aquilo que vai estar acontecendo naqueles dias. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus amigos que me ouvem nesta mensagem, nós temos, meus amados, esta revelação de Deus na sua palavra, e nós precisamos seguir aquilo que Deus tem estabelecido para que nós possamos viver os dias maus. Tem um texto que me lembrei do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, quando ele estava indo de Éfeso para Jerusalém, ele disse para aqueles irmãos e irmãs que lá estavam, que ele não sabia o que aconteceria nas cidades para onde ele ia, a não ser aquilo que o Espírito Santo revelasse. E o que Paulo estava dizendo lá no capítulo 20 de Atos, versos 22 a 24, é que agora ele iria para Jerusalém, obedecendo a ordem do Espírito Santo, sem saber o que iria acontecer lá. Ele diz, eu sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Veja bem que Paulo, ele tinha uma revelação do Espírito Santo, e essa revelação dizia, olha, você vai para tal cidade, lá está esperando sofrimentos, você vai sofrer, você vai ser preso, você vai ser afrontado. E era essa revelação que Paulo tinha do Espírito Santo. E o Espírito Santo não estava dizendo que Paulo iria chegar naquele lugar e as pessoas iam colocar um tapete vermelho para ele passar por cima, que as pessoas iam jogar flores sobre ele, que ia erguer ele e aclamar como um homem de Deus. Ele não recebe essa revelação, ele recebe a revelação de que ele ia enfrentar prisões, sofrimentos naquele lugar. No entanto, o apóstolo Paulo não estava ansioso por conta daquilo. E quando eu estava dizendo no início dos problemas que podiam vir, que você podia pensar, eu não quero saber de notícia ruim, a televisão já está dizendo estas coisas, mas uma coisa é você saber de notícias ruins através de televisão, e outras coisas é você receber uma revelação divina para que você fique preparado para enfrentar aquela situação. Então, Paulo, ele recebe essa revelação divina e ele diz, sabe de uma coisa? Eu não tenho a minha vida por preciosa, eu não dou valor à minha vida. O importante é que eu cumpra com a carreira ou com a missão, e eu termine o trabalho que Jesus confiou em minhas mãos. E esse trabalho é anunciar as boas novas, é anunciar Jesus como Salvador. Meu amigo que me ouve, minha amiga que me ouve neste instante, nós temos uma missão neste mundo de anunciar que Jesus é Senhor e Salvador, com pandemia, com coronavírus, com Covid-19, com crise econômica, com crise social, com crise política, com desemprego, com carestia, com falta de dinheiro, seja o que for.
nós devemos ter essa postura do apóstolo Paulo e dizer: eu não vou ficar ansioso por aquele mal que possa estar acontecendo lá no futuro, ou que venha acontecer no futuro, porque eu não tenho a minha vida por preciosa, né? Eu tenho uma carreira para correr, eu tenho um compromisso, uma missão que Deus colocou sobre os meus ombros. E eu quero cumprir, é isso que é importante. Se eu passar fome, se eu morrer, né, eu estou nas mãos do Senhor. E então, quando nós tomamos essa postura, nós fechamos a porta do nosso coração para que a ansiedade encontre guarida dentro do nosso coração. Mas nós abrimos o nosso coração para que Jesus entre no coração, permaneça no coração, ministre as nossas vidas, e nós vamos saindo declarando que Jesus é o Senhor, né, e que Ele é aquele que cuida de nós e que nos vai dar uma vida de vitória, porque quando esta vida terminar aqui na terra, ela continuará lá no céu. Eu quero orar para que Deus abençoe você e que você não seja vítima da ansiedade. Senhor Deus e Pai soberano, eu estou aqui somente pela Tua graça e pela Tua misericórdia, e eu te louvo, a Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de levar a Tua palavra de uma outra maneira, que não era aquela, ó Deus, que estávamos levando até alguns dias atrás, quando não estávamos nesta crise. Mas o Senhor, ó Deus, está levantando pessoas para pregar através da internet, para que o Evangelho Salvador, para que as vidas sejam ministradas, onde elas estão, ó Deus, pelo mundo afora. E eu peço nesta hora, ó Pai, que o Senhor ajude as famílias, ó Deus, que estão enfrentando dificuldades, tanto na área da saúde, ó Deus, quanto na área financeira, quanto também, ó Deus, na vida relacional, ó Deus, quanto na questão da inquietação, que muitas vezes invade o coração das pessoas e elas não sabem como lidar, ó Deus, com esta situação, com este problema. Mas a Tua palavra, Deus, foi bem claro que nós não devemos ficar inquietos por coisa alguma, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor sabe das coisas que nós precisamos. E que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o Teu reino, a Tua justiça, e aquelas coisas que são necessárias o Senhor nos acrescentará. Ó Deus, o Senhor nos ensina a vivermos cada dia, não termos a preocupação com o dia seguinte. É como na oração do Pai Nosso, que Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E não estava pedindo pão para a semana, para o mês ou para o ano, era o pão de cada dia. E é assim, ó Deus, que eu quero viver, é assim, ó Deus, que eu clamo para que o Senhor ajude as pessoas a viver a cada dia, e que esses dias sejam dias de bênção, de vitória, mesmo em meio às tribulações. Meu Deus, abençoe o Teu povo, aonde estiver agora, Senhor, socorra nas suas necessidades, dai a Tua bênção e a Tua paz, a verdadeira paz que o mundo não pode dar, esta paz que só Jesus pode dar. Eu peço a Deus que o Senhor assim o dê a todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém.